Boa noite, eu sou a Cristiane e quero agradecer o convite, né, de estarmos juntos nesse momento. Deu tudo certo, ó, Sandra, que tá aqui me acompanhando, me ajudando, né? É a primeira vez que eu entro pelo ao vivo da própria casa, né? Normalmente eu faço no meu e a gente compartilha. Então, tô aprendendo. Sempre, né? Um momento de aprendizado, um momento de nos superarmos, nos reinventarmos. Um momento diferente para todos nós. Sandra me falou que quando nós fazemos, né? Tudo certo, som, imagem. Muito obrigada. No começo da nossa palestra, ela me perguntou, né, Cris, as pessoas podem interagir, podem fazer perguntas? Eu falei para ela que sim, fiquem à vontade de perguntarem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu estudo e depois a gente responde. Então, é um momento de todos nós. Então, fiquem à vontade em fazer os seus questionamentos, as suas perguntas. Antes de iniciarmos, né, vou me apresentar como ficou combinado. Eu sou trabalhadora do Obreiras da Caridade aqui em Santo André e também trabalho no Lar de Maria e sou colaboradora no Joana de Ângeles com as palestras, com as aulas e dentro do meu trabalho, né, fico com a parte das palestras e das aulas por conta do meu próprio trabalho, né, enquanto profissão. Sou palestrante, escritora. Aliás, gente, olha que lindo, eu vou compartilhar porque é uma vitória, né, para todos nós nesse momento que tantas coisas estão acontecendo. Chegou, olha, meu primeiro livro impresso e fico muito feliz de estar aqui agora nesse momento compartilhando, falando de algo que é muito importante, né? De termos uma mente focada ou direcionada para a felicidade, né? Um estado de plenitude, um estado de alma, como a gente se coloca para isso, essa construção que fazemos, né? Inclusive na sexta-feira vocês estão convidados, vou fazer uma palestra pelo Joana Dark e na palestra do Joana Dark nós vamos falar de felicidade, né? A felicidade desse mundo, né? Como merecemos ser felizes. Então, dentro da doutrina, mas também trazendo conhecimentos, eu sou formada em psicologia positiva, eu sou formada na área de constelação familiar, de programação neurolinguística, treinamento comportamental, trabalho com grupos, com pessoas e poder dizer, né, a boa nova do bem viver é tão importante, principalmente em tempos de crise, de incertezas, de dificuldades para todos nós, como estamos vivendo agora. Dificuldades em vários níveis. Então, fico feliz de poder colaborar, poder compartilhar a própria doutrina, né? Esse tripé de ciência, religião e filosofia, o como podemos avançar na ciência e colaborar com o entendimento da religião, poder pensar sobre, questionar algo e assim melhorar a nossa percepção da vida. Então, eu agradeço esse momento e compartilho aqui o meu melhor, aquilo que até aqui eu alcancei. Então, tá dando o nosso horário pra gente iniciar. Hoje nós vamos falar, né, um tema também que é a minha profissão. Também tenho um trabalho de psicoterapia, né? Sou formada também em psicanálise e passo muitas horas do meu dia atendendo pessoas clinicamente, colaborando para que elas possam conhecer a si mesma, né? Que é o nosso tema, conhece a ti mesmo.
Então, essa jornada do autoconhecimento, da nossa busca interior, da percepção de quem somos, das nossas capacidades e talentos e recursos que todos temos. Então, o tema de hoje para mim é muito familiar, é o que eu faço o dia todo, colaborar para que as pessoas conheçam a si mesma, no qual eu também vivo essa jornada, né? Todo dia somos capazes de aprender algo, de se conhecer, de se colocar para algo. Então, hoje nós vamos nos conectar aqui, né? Como eu coloquei, de uma forma diferente, para mim também é algo novo. E vamos começar, então, com eu tô com meu reloginho aqui do lado. Então, vamos começar, né, com a nossa oração. Cada um fique como se sentir mais confortável. Eu gosto de fechar os meus olhos, consigo me conectar melhor. Então, faça do seu jeito. E vamos fazer essa oração inicial. Então, vamos respirando, sentindo a presença do nosso corpo, o calor do nosso corpo. E isso é muito importante para que a gente possa se perceber vivo nesse pulsar do nosso coração, em tudo aquilo que circula dentro de nós. E vamos tomando maior conexão, consciência de como estamos. Vá sentindo os seus pés, suas pernas, como se você fizesse um scanner, uma checagem em você mesmo, daquilo que está bom, se tem algum lugar que você sente desconforto ou até mesmo dor. Vá percebendo sua coluna, braços, os nossos órgãos internos, pescoço, nossa cabeça. E se tiver algum lugar que você sente que está desconfortável, dê uma atenção especial agora. Simplesmente acolha, porque é um sinal de alguma coisa que precisa ser visto, percebido. E você simplesmente dá um lugar dentro do seu coração, dentro do seu próprio sistema particular. E diga onde quer que esteja essa dor. Eu vejo você. Eu sinto a sua presença. E está tudo bem. De posse e consciência do seu corpo, vá sentindo a sua expansão, a sua percepção do ambiente, das pessoas que possam estar aí com você, fisicamente, ou mesmo nos seus pensamentos, em seus sentimentos. Vá pensando nessa fraternidade, no Chico Xavier, nessa casa, na egrégora dessa casa, os mentores que nos amparam, nos acolhem, o nosso mentor individual, toda a cúpula de proteção, os benfeitores. E vá se percebendo nessa expansão, nessa união maior, em que todos nós fazemos parte. Neste momento aqui na matéria, por tudo que estamos vivendo, pela nossa capacidade de vivenciar esse momento. E agradecidos, elevamos os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Maria, ao Mestre Jesus e a Deus, o Criador de tudo e de todos. E assim, mais leves,
mais conscientes, nós vamos iniciando a nossa reunião. Esse tema, né? Conhece a ti mesmo. Quando a gente fala dessa passagem, a gente volta lá em tempos remotos, onde a filosofia, que é a base da psicologia, né? A psicologia, ela hoje cuida de nós no sentido de entender as nossas questões, né? As nossas... A gente fala, né, do mental, mas esse mental tem uma relação direta com o emocional, que leva as nossas ações, muitas vezes, das quais a gente nem compreende, porque faz isso ou faz aquilo. Então, quando a gente vem com essa frase, né, que é um ícone para nós, conhece a ti mesmo, e como se fosse um convite a nos libertar de algo. Porque enquanto vivemos como refém do olhar do outro, da percepção do outro, do que o outro considera importante para nós, ou que o olhar dele para conosco, ainda estamos à deriva, na percepção desse outro que não tem condição nenhuma de saber o que está acontecendo aqui dentro de nós. Até porque somos uma complexidade, corpo, mente e alma, né? Uma tríade. Mas nós podemos também falar de uma tríade na relação pai, mãe e filho. Então, o quanto tudo isso reverbera dentro de nós, e muitas vezes a gente, em arrogância, diz assim: eu sei muito bem quem eu sou. Quem é você? Depende em que nível a gente pode responder isso. Se nós pensarmos na pirâmide de Maslow, Maslow é um pensador que traz aí para nós uma escala da sobrevivência do ser humano. Ele, de cara, vai falar de 5 níveis. E é muito diferente quando eu defino quem eu sou num primeiro nível, no sentido de sobrevivência, do que quando eu respondo quem sou no sentido de legado e significado de vida. É muito diferente. Então, se eu perguntasse para você, né? Fale de você. No meu caso, sou a Cristiane, né, mãe de 2 filhas, me encontro casada, moro em Santo André. Eu tô dando referências, mas eu estou utilizando de outros pontos para dizer quem eu sou. Porque ser mãe de 2 filhas é uma definição de papel também. Definição de papel é diferente das relações nesse nível que eu tô dizendo como uma referência para dizer assim, olha, eu sou casada e tenho 2 filhas. É uma questão social, eu já tô me pontuando. Mas quando eu falo em definição de papéis, eu primeiro tenho um papel de ser filha, porque só sendo filha, né? Sou filha, logo existo. Primeiro eu sou filha. E aí eu sou irmã, eu posso ser prima, sobrinha, neta. São papéis diferentes. A maneira que eu me relaciono com cada uma dessas pessoas é diferente. Quando eu estou com a minha avó, é diferente da maneira que a minha mãe me educa ou que a minha mãe me traz informações de construção enquanto indivíduo. Quando eu tenho posicionamento de mãe, eu estou exercendo outro papel. Mas aí se eu digo assim, por que eu existo? Dentro do estudo da psicologia, nós vamos falar de 2 momentos importantes, né? Momentos definidores. Quando a gente nasce é um momento definidor. Nasci, existo. Qual é outro momento definidor? É descobrir para que a gente nasceu, que é uma grande jornada. Qual é a angústia que a gente vive hoje?
Eu não sei o que eu quero fazer. É o que eu escuto todos os dias. Mas, Cris, eu tô perdida. E, gente, perdida não é com 17, 18. Perdida com 45. Perdido com mais de 50. Aí eu tô perdido. É muito comum os homens trazerem essa queixa. Olha, eu tive um negócio, o negócio quebrou. Aí eu tive que vender meu carro. Ou seja, eu já passei de 50, eu não tenho uma casa, não tenho um carro e não tô com um trabalho. Eu tô perdido. E eu já me sinto velha para começar algo novo. E o que eu vivi não é o suficiente, não me basta agora. Isso é um ponto. É lógico que a trajetória dessa pessoa faz dela um recurso precioso. Porque a gente não chega, eu tenho 44 anos, a gente não chega nessa idade sem ter vivenciado uma série de coisas que compõem cada um de nós. Então, se eu pergunto para essa pessoa que agora se sente perdido, em crise, sem direcionamento, por que ele existe? Ele não sabe por que ele existe. Eu só estou atrapalhando. Deus deveria ter misericórdia de mim. O melhor agora para mim era morrer. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Para mim, ó, um dia mais, um dia menos aqui. E nós vivemos, estamos aqui para ter uma vida em abundância. Porque existem muitas possibilidades todos os dias. E nós temos recursos infinitos. Nós fazemos coisas que nós nem sabíamos que daríamos conta de fazer, o que seríamos capazes, sem antes de nos colocarmos para esse desafio. Seja um desafio que eu aceito e crio, ou um desafio que a vida me convida. E muitas vezes a gente se diminui dizendo, imagina, eu nunca ia conseguir, sei lá, um exemplo, nunca ia conseguir correr. Imagina, correr 1 quilômetro, minhas pernas não aguentam. Aí você faz um dia, mas daqui a pouco você tá fazendo 2. E aí você se percebe dizendo, gente, eu não sei nem como eu tô conseguindo fazer isso agora. Eu nem acredito. Quanto a gente se diminui. Quanto a gente age com menos valia dentro de nós mesmos, porque não acreditamos que vamos dar conta de algo que a gente nem se colocou para fazer. Seja para resolver um problema dentro de casa, seja para resolver uma adversidade no trabalho, seja lidar com o cenário do mundo agora. E muitas vezes a gente se enfraquece em si mesmo, não percebendo e não tomando posse daquilo que somos, no sentido de nos conhecermos. Então, se eu faço um arroz e ele fica bom, eu posso dizer para você, gente, um dos meus talentos é fazer arroz. Ótimo, porque eu já fiz 1, 2, 10 e deu certo. E as pessoas dizem assim, ai, Cris, o seu arroz é ótimo. Mas você pode me dizer assim, Cris, mas você sabe fazer feijão? Eu posso ter feito uma vez e aquele dia foi só uma primeira experiência, eu não errei na hora de desligar a panela. Ou eu posso nunca ter feito. Ou eu posso ter feito várias vezes e nenhuma das vezes ficou bom o suficiente ou como eu achei que era, mas assim, ainda assim as pessoas comeram. E eu posso dizer assim, olha, de arroz eu sou boa, mas de feijão eu não sou tão boa assim. Mas isso não é um demérito, porque eu percebo em mim, naquilo que eu sou boa, tenho melhor ou mais facilidade, e aquilo que eu tem um pouco mais de dificuldade, exige um pouco mais de mim. Ainda assim é me perceber, porque em nenhum momento nós temos que ser bom em tudo. Temos que dar conta de tudo e fazer tudo com maestria. Existem coisas que nós temos mais facilidade e outras menos. E para aquilo que eu tenho menos, tem alguém nesse mundo que tem facilidade, que faz melhor. Então, como a gente vai se relacionando com essas esferas que nós vivemos o tempo todo? E num momento definidor de dizer assim, por que eu tô aqui nessa vida? Por que eu tô aqui? Ah, Cris, eu nasci, sei lá, né, essa resposta assim, então eu tô aqui porque eu nasci para ser mãe das minhas filhas. Também. Mas isso não é um momento definidor. Porque para eu trazer um momento definidor, é uma vida com propósito, é aquilo que eu tenho como engajamento, aquilo que me difere. Que se eu morrer agora, morri, pronto. O que as pessoas vão falar de mim? Qual é o meu legado? Eu conheci a Cris, sei lá, um exemplo. A Cris escritora,
A Cris palestrante? A Cris encrenqueira? Quem que é a Cris? Que momento as minhas ações, dentro daquilo que eu penso e sinto, logo eu vou ter uma atitude, eu vou ter uma ação, que quando o outro recebe isso de mim, eu vou escrevendo dia a dia com as minhas atitudes quem eu sou. Porque as minhas ações também vão me definir. Não é só o que eu penso, o que eu sinto. Aquilo que eu entrego para o mundo vai revelar algo de mim. Mas o que é que eu entrego que eu sustento numa constância que passa a ser uma obra que eu entrego para o mundo? Se a gente pensar agora, como as pessoas se referem a gente? Nesse momento definidor, quando eu encontro o meu caminho, por mais difícil que seja galgar esse caminho que eu escolhi, eu ainda faço de bom grado. Eu ainda consigo sustentar isso em mim mesma, porque ele tem força, porque é o meu chamado de vida. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito dada a exatas. Eu consigo fazer uma conta, tenho que me empenhar um pouco mais. Então, por exemplo, dentro do meu trabalho, quando entra na parte de estatística, de probabilidade, eu tenho uma colega que ela faz isso. Eu nem sei como ela faz, porque eu, brincaria aqui de olhos fechados. Ela bate o olho, já coloca no Excel, já faz, não sei, ela já fala, tá aqui, ó, Cris, de tantas pessoas, X pessoas têm essa dificuldade. Eu já tenho uma compreensão e uma facilidade de lidar com aquilo que a pessoa me conta, mas não pelo que ela me conta, pelo que ela não me diz, pela percepção que eu tenho, por exemplo, por uma leitura corporal, gestual, como ela se coloca. E às vezes pro outro ela nem percebe como a pessoa tá ou não tá. Então, quando a gente junta essas forças no sentido das nossas competências, a gente entrega algo maior para o mundo. Por isso que os projetos são engajamentos de pessoas de várias áreas diferentes. E a gente consegue fazer algo grande. Como agora. Nós estamos aqui nesse momento, mas houve um engajamento. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade com tecnologia, mas quem tem me deixou assim, olha, eu só tinha que apertar um botãozinho. Eu quase me atrapalhei ainda com isso. Mas eu tenho outra facilidade, que é de estarmos aqui, de conversarmos, de compartilhar, de poder expressar aquilo que se lê, aquilo que se estuda. Então, todos somos necessários. Por isso, quando a gente encontra o nosso momento definidor, indifere do que seja. É aquilo que eu percebo em mim, que eu quero fazer e que é mais forte do que eu. E eu sustento em mim mesma aquilo que eu desejo e apresento para o mundo, compartilho com o mundo. Porque se eu não compartilho com o mundo, não faz sentido. Se a gente pensar em qualquer um, Einstein, se a gente colocar Shakespeare, se nós trouxermos aqui qualquer pessoa que trouxe algo importante para a humanidade, teve um momento que teve uma solidão, que se debruçou em algo, que compartilhou com outros cientistas, com outras pessoas, engajada naquilo, e depois foi, trouxe à humanidade, à sociedade, algo que beneficiou a todos. Porque isso extrapola da gente. Como é algo maior, isso extrapola. Porque a realização está em trazer isso para o bem comum, como um avanço da humanidade, um crescimento para todos. Como agora. Quantas e quantas pessoas estão engajadas para descobrir a vacina? Muitas pessoas inteligentíssimas que estão aí se debruçando o quanto antes conseguir fazer isso, de vários lugares. E eles vão trocando as experiências e vão falando, até que vai chegar uma hora e falar assim, olha, tá aqui, para todos, para o bem comum. Esse é o momento definidor de alguém que está estudando essa genética, estudando toda essa parte de infectologista, tudo. Eu não tenho um olhar para isso, eu não tenho essa facilidade. Mas existem tantas outras pessoas aqui no mundo que estão trabalhando arduamente para isso. Então, o que cada um de nós faz, mesmo que pareça pequeno,
quando junta com outras pessoas que estão engajadas no mesmo propósito, serve a um bem maior, a um bem comum. O quanto eu conheço em mim mesma para dizer que posso aceitar algo porque isso faz sentido no meu coração e eu vou levar adiante. E o quanto, não me conhecendo, por um entusiasmo do momento, eu aceito, me coloco até, às vezes, numa sociedade, num projeto, e depois, eu pulo fora, e esse outro fica com um peso de algo que era para dividir em 2, 3, enfim, quantas pessoas estão ali. Por quê? Pensando, talvez, num status, num título, até num valor financeiro, eu vou junto com isso. Mas isso não faz referência dentro de mim. Em determinado momento eu não vou sustentar. Por mais que eu veja ganhos, eu não vou sustentar. Só que a pessoa que elaborou isso e que acredita em entregar algo, ela vai levar adiante. Mas quanto muitas vezes alguns projetos, eles tinham tudo para deslanchar. E daqui a pouco aquele projeto morre porque não foi sustentado por pessoas que não estavam de posse ainda do seu momento definidor para entender o que é que estão fazendo aqui. Então, conhecer a ti mesmo vai levar em um olhar, primeiro, o que eu estou fazendo nessa vida? Para que eu acordo amanhã? Não pode ser só para fazer café e lavar roupa. Porque isso é o comezinho, né? Que a gente diz, é a vida. Recolher lixo, lavar louça, fazer um arroz, esticar a cama, pôr uma roupa na máquina. Isso para nós que estamos com saúde para baixar, levantar, estender, pegar, recolher, que temos uma casa, que pode parecer pouco, pode parecer até chato. Mas para poder fazer isso que agora parece tão trivial, eu preciso ter disposição, eu preciso ter saúde, preciso ter uma máquina, eu preciso ter gente dentro da minha casa, eu preciso estar cuidando de mim, eu preciso conseguir ter dinheiro para pagar minha conta de energia e de água. Tá vendo que parece simples, mas não é simples? E quantas vezes a gente deixa de agradecer porque a gente já não expande, Para eu fazer uma coisa, para eu fazer um café amanhã cedo, quantas coisas precisa? Do gás, do café, de ter as minhas faculdades, de segurar a caneca quente, que eu ainda faço café de coador, segurar a caneca quente, de poder ter o meu marido sentado ali, para eu poder fazer um ovo para ele. Porque se isso já de manhã começa a ser, nossa, vou ter que fritar um ovo para ele. Então é melhor estar sozinho? Tudo bem, é uma escolha. Percebe quanta coisa vai acontecendo e que muitas vezes pra gente parece uma impaciência, uma intolerância, e é bênção. E é bênção. Poder abrir a janela amanhã e enxergar, bênção. Poder parar e pensar com a faculdade da nossa cabeça funcionando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Como eu vou resolver isso? E a cabeça tá funcionando, bênção. E muitas vezes a gente passa a ter um olhar para reclamar e não para agradecer. Então, quanto a gente se conhece de entender que apesar das dificuldades, a gente ainda tem esperança, porque somos pessoas de muito ou pouca fé, que temos a perseverança como uma marca de assinatura na nossa personalidade, que temos uma crença fortalecedora que, mediante a crise, surgem muitas oportunidades, que frente a um desafio, nós temos a capacidade de nos reinventar. Percebe que isso tudo é uma forma como a gente vai escolher se colocar, como a gente quer colocar na vida. Mas para eu saber como me colocar, quanto que eu me conheço? Quanto eu me conheço para sustentar isso? E não tem como falar em autoconhecimento sem levar em consideração o nosso núcleo familiar. É impossível dizer quem somos ou quem acreditamos ser sem levar em consideração o nosso núcleo familiar. Porque a nossa estrutura de identidade, a nossa personalidade, ela tem uma grande força de formação na primeira infância. Vai ali até os 7 anos mais ou menos. É lógico que depois, no sentido multifatorial, a gente se relaciona com outros grupos, outros clãs, e nós também vamos aprendendo sempre. Podemos melhorar e modificar e reorganizar, ressignificar sempre, mas existe uma base
que sustenta todos nós. Essa base é uma base familiar. Depois a gente vai para a sociedade. E aí a gente faz outras conexões. Então, o que eu sei da minha família, o que eu reconheço dos meus pais, dos meus avós, o que existe dentro dessa família, quais são os vícios, quais são as vitórias, quais são as repetições que acontecem dentro daquela família. Esse clã familiar nos influencia. Nós temos tudo isso dentro de nós. Então, quando eu falo de um inconsciente, eu não tô falando só do meu. Eu, Cris. Me conheço pouco. Tô ainda aprendendo nos níveis do que é legado, propósito, valores, crenças, sobrevivência, relações. Isso tudo são respostas diferentes para cada patamar que nós nos encontramos. Como nós estamos frente ou perante a vida. Mas aí nós temos também o inconsciente desse sistema familiar. O que é que a gente nem lembra que está dentro de cada um de nós, quando não tínhamos nem simbólico do que se tratava, não tínhamos repertório de vocabulário, e ainda assim nós estávamos aprendendo tudo isso. Outra coisa, nós somos espíritas. Falamos de reencarnações, de um espírito imortal. Então existe uma outra parte que está dentro de nós que também não temos clareza do que já fizemos ou não fizemos, como foi, o que não foi. A gente percebe nas nossas escolhas e nos caminhos que vamos traçando para nós agora, que nos levam mais para isso ou mais para aquilo. Sou mais voltado para as artes, sou mais voltada de repente para a justiça, mais para a temperança, ou mais focado para a humanidade. Nós temos sinais, né? Dicas, vamos assim dizer. Mas a gente também não tem clareza. Outra coisa, o que é que eu penso e sinto que o meu corpo também está me dando como psicossomática desse subjetivo? Quanto que eu tenho atenção para isso? Então, quando fala conhece a ti mesmo e essa verdade, né, vai te libertar, aquilo que você percebe sobre si, é um convite dessa jornada interior, que é a máxima de todo ser humano. O que eu preciso de subterfúgio para poder existir? Quais são as coisas, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, mas quais são as coisas que eu preciso externamente para dar conta de mim internamente? Quais são as medicações que eu tomo? Quais são os deslocamentos que eu busco para compulsões e transtornos? Quais são os vícios que me deixam um pouco mais alienada de mim mesma para suportar existir dentro de mim? São perguntas importantíssimas que devemos fazer a nós mesmos para termos uma noção, e não uma clareza ainda, uma noção de quem somos, do que verdadeiramente nos agrada, do que temos força de dizer sim e não e levar adiante sem se sentir culpado, refém ou vitimizado. O que é que nos alegra? O que de verdade a gente faz pra gente que depois a gente fala, uau, que delícia! E o que eu deixo de fazer pra mim, não me colocando na esfera da prioridade ou como principal, para agradar o outro que talvez nunca seja agradado, porque é uma questão dele e não minha, e também desperdiço a oportunidade de viver bem comigo. Porque quanto melhor eu vivo em mim, melhor eu compartilho essa representatividade de que sou com o outro. Quanto mais em paz eu estou, melhor eu me relaciono com o outro. Quanto mais eu fico de posse dos meus recursos, mais eu consigo ajudar o meu semelhante. Então, o quanto a gente se distrai e o quanto de verdade a gente fica comprometido com a gente mesmo, com as nossas questões. O que é que a gente precisa fazer para que a gente agora viva a melhor versão da gente mesma, o nosso melhor momento de vida? O que eu preciso fazer? Eu preciso me
me colocar para o entendimento com alguém, dizer para essa pessoa, eu sinto muito, aquele dia eu ultrapassei o limite, eu preciso reaver algo com alguém. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso, sei lá, emagrecer para que eu tenha uma qualidade de vida e que os meus joelhos doam um pouco menos. Eu preciso melhorar minha alimentação. Ou eu preciso ter disciplina, uma vez que há uma patologia e eu já sei coisas que eu posso ou não posso fazer para ter uma boa vida, apesar da doença. O que eu preciso fazer para dormir bem? É não ver o celular? Não ver notícias que me perturbam perto da hora de descansar? O que eu preciso fazer para que o meu dia seja mais produtivo? Quanto menos eu preciso estar, sei lá, nos momentos de distração, nas mídias sociais, mais focada em mim? O que eu preciso estudar para melhorar o meu know-how dentro do meu trabalho? Amizades que eu sinto que eu preciso reatar, que me são quistas, que são pessoas que são importantes para mim. Quer dizer, quantas coisas a gente precisa olhar dentro de nós antes de olhar para o outro? E eu não tô falando do egoísmo, eu tô falando da autoconsciência. Porque a partir do momento que eu faço esse movimento comigo e tenho a percepção do quantas vezes é moroso ou desgastante ou mesmo difícil modificar algo em nós, mais complacente, respeitoso, amoroso, eu vou ser com a trajetória do outro, menos inquisidora, julgadora, dedo em riste. Eu vou olhar para esse outro e falar, eu compreendo você. É verdade. Dar o primeiro passo às vezes é bem difícil. Quando eu olho para o outro dessa maneira, e eu só vou conseguir fazer esse olhar para o outro se um dia eu fizer esse olhar para mim. Então, de novo, nós vamos voltar. Conhece a ti mesmo. Porque esse é o ponto inicial. A amar a si mesmo antes de amar esse semelhante na mesma proporção que você tem esse auto-amor. Existe um ponto de partida que somos nós. Mas esse ponto de partida não é um ponto isolado. É um ponto enredado, envolvido por outras esferas. Então, nós somos um universo. Nós somos deuses, como aprendemos, no sentido da magnitude, da grandeza, de tudo aquilo que ainda nem sabemos que somos. Por isso, uma constância. Amanhã ou depois, ou daqui 1000 anos, a gente vai olhar pra gente, porque vai ser a gente ainda assim mesmo. Mas uma outra grandeza que talvez a gente não reconheça agora. Só que agora, se nós tivermos alguém perto de nós e por algum motivo, nesse momento a gente não tiver num movimento de autoacolhimento e autoamor, e essa pessoa puder ter um olhar carinhoso e por uma palavra, por um gesto, puder ser generoso a ponto de devolver uma inteireza para nós mesmos num momento de dificuldade conosco, seja caridoso, seja amoroso, tenha compaixão com o seu semelhante. Diga palavras de incentivo. Diga palavras de respeito. Ajude esse outro que habita no mesmo mundo que você. Empreste a ele nesse momento, se ele não estiver num bom momento. Um olhar poderoso no sentido dos recursos que você percebe nesse outro. E talvez, pela sua doçura, pela sua gentileza, ele respire e acredite em si mesmo, na potencialidade que é, e dê mais um passo. Eu agradeço esse momento da gente compartilhar, as perguntas que sempre geram as reflexões. Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Até uma próxima oportunidade. E agora vamos fazer, né, a nossa oração para que a gente possa finalizar fisicamente esse momento. Então vamos agradecendo a Deus a oportunidade de refletir sobre a grandeza da vida, em especial a importância de cada um de nós. O quanto cada um de nós somos tão importantes.
para o mundo, talvez para um pequeno mundo, para os nossos familiares. O quanto temos pessoas que se importam com a gente. Ou mesmo quando percebemos que ninguém se importa, que a gente possa se importar, nos dar valor. Reconhecer as nossas vitórias e conquistas. E muitas vezes saber ceder para a gente mesmo, quando fazemos tantas cobranças e pressão dentro de nós. Que sejamos amorosos com a gente mesmo. Que tenhamos um olhar de carinho e respeito por tudo que cada um aqui já viveu. Vamos pedindo que esses benfeitores amigos nos fortaleçam na nossa caminhada, nos ampare na nossa jornada e que possamos dia a dia saber um pouco mais quem somos. E dentro dessa grandeza da vida, um ponto importante de saber é que somos filhos de Deus, amados, queridos, e que pertencemos a algo muito maior. Que tenhamos paz e harmonia dentro dos nossos lares. Que Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar a água da nossa casa para trazer harmonia e equilíbrio no nosso banho, quando lavamos as nossas coisas, quando bebemos água. Que tudo isso possa, de alguma maneira, ser harmonizado, equilibrado. Vamos agradecendo mais esse dia de vida. E elevar os nossos sentimentos, que são genuínos de amor e gratidão, aos benfeitores e que eles possam espalhar, Senhor, as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos que se encontram em desespero, em desesperança, em menos-valia, com pensamentos não bons. Que eles possam ser tocados e envolvidos, Mestre, em amor e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, gratidão, eu que agradeço. E fiquem todos com Deus, em paz, e até a próxima. Até!